Olá, boa tarde aqui no Canadá e boa noite aí no Brasil. Prazer, sou o Rodrigo da Van Sweet Home e hoje a gente começa uma série de lives. E para iniciar com o pé direito, eu convidei a Isabel Arruda. Isabel Arruda é uma pessoa que eu conheci aqui em Vancouver através de um evento da Rita, do portal delas. E foi um prazer conhecê-la e fiquei encantado com todo o trabalho dela, principalmente com o trabalho de coach focado em imigrantes. A preocupação de olhar para dentro para entender um pouco mais todo esse processo de mudança, né? Porque a mudança para o Canadá vai muito além da imigração ou do estudo, vai além de todas essas questões que estão envolvidas com o processo burocrático. Eu sempre penso muito que a reflexão é mais interna do que externa. E por isso, vamos olhar um pouco mais para dentro, onde todo o processo começa. Vou convidar a Isabel agora para participar da... A Isabel está aqui já. Olá, Isabel, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? E você? Prazer revê-la depois de tanto tempo. Essa Verdade? tem quase, eu acho que 1 ano ou 2 anos já aquele evento da Rita, do portal delas. Eu sempre falo que 2020 é um ano para não ser esquecido, mas gerou muitas reflexões e passou voando, né? Sim, tem 1 ano e meio, eu acho, aquele encontro, e desde então a gente já se falou várias vezes, né? Vamos fazer, vamos fazer. A gente primeiro tentou encontro presencial para tomar um café, obviamente, com pandemia, mas enfim, que bom que estamos aqui. Muito, muito obrigada pelo convite. Me fala, além de ser mãe da Catarina e do Benjamin, me fala quem é a Isabel, para as pessoas conhecerem um pouco mais você, falar um pouco sobre o seu trabalho aqui com a comunidade brasileira e, além disso, não só com imigrantes que vêm para o Canadá, né? Imigrantes que vêm para o mundo inteiro, né, o seu trabalho. Isso, ai, adorei. Obrigada, Rodrigo, pelo espaço. Eu sou Isabel, para quem não me conhece, Isabel Arruda. Moro no Canadá há quase 5 anos. Nossa, e quando falo isso, como passa rápido, né? E sou mãe da Catarina, mãe do Benjamin, sou esposa do João. Sou uma pessoa super feliz, tenho muita energia dentro de mim, tenho muita vontade de viver. Eu sou uma pessoa pé no chão, extremamente solar, sofro um pouco aqui com Vancouver, né, com a chuva, mas tá tudo certo. Quem sou eu, né? Quem é a Isabel? Então, agora o que eu faço sim, eu trabalho como coach. Na verdade, eu tenho uma certificação, né, como coaching aqui no Canadá. Mas o meu trabalho eu acho que vai muito além disso. Eu trago muito do meu conhecimento, né? Das coisas que eu estudei e também de tudo que eu já vivi. Então, eu trago o meu repertório de vida, trago estudos, né? De psicologia positiva, de mindfulness, de todas as minhas áreas de interesse. E eu trabalho muito focado com imigrantes, como você mencionou. Então, isso é um pouquinho, uma pincelada de quem sou eu. Uma coisa importante também que eu acho que fala muito sobre mim, né? Adoro escrever, adoro estar com pessoas, eu me nutro assim dessa troca, sabe? Então, por isso que eu adoro estar aqui. Obrigada. Quem ainda não conhece o perfil da Isabel, vai lá, curte ela, porque assim, os vídeos que ela faz, com produção, hiperprodução às vezes, com reflexões bem profundas, valem muito a pena. Além disso, você esqueceu de citar, você foi a cofundadora do Instituto da Felicidade, né? Isso, a gente começou, é verdade. Então, muitas coisas, né, que a gente faz. Mas o que você falou, né, das reflexões, nesse meu espaço aqui do Instagram e na vida, eu acho, mas aqui que é um recorte, né, é muito isso. Eu acho que é um espaço para a gente refletir junto, filosofar junto. Então, nos textos, nos vídeos que eu trago, é muito isso, assim, refletir sobre a vida, né, sobre esse caminho de autoconhecimento, enfim, tudo isso, mas para a gente fazer isso, essa troca tão maravilhosa. Então, e aí aqui, quando eu cheguei aqui no Canadá, enfim, ano passado eu conhecia... Ano passado não, ano passado, né, quase não existiu, tá bom? Antes, eu conheci a Caroline, que ela é minha parceira aqui, né, de trabalho, a gente co-criou esse centro de estudos de felicidade, isso já se transformou, virou um outro programa que a gente tem, mas então isso é um pouquinho uma pincelada de quem sou eu e de que eu faço.
E eu sempre falo, vários amigos perguntam, Rodrigo, como começar o Plano Canadá? Várias pessoas vão para a imigração, ou vão para o estudo, ou vão para a parte financeira. Mas eu falo, antes de qualquer coisa, esses passos são muito importantes. Mas antes disso, mergulhe muito fundo em você, né? E o que, é que você pode falar assim, quando você faz essa consultoria, esse coach por imigrante, qual o mergulho que é importante fazer antes mesmo de começar o processo de imigração? Isso que você falou eu acho sensacional e foi algo que eu senti na pele, essa coisa do mergulho para dentro, né? Porque eu só fui descobrir isso aqui, na dor, né? Atravessando a dor depois de imigrada já. E até tem uma crônica que eu escrevo exatamente isso: a saída não é o aeroporto, o caminho é para dentro, né? Então sempre começa com a gente, sempre começa por dentro. O resto é reflexo do que está acontecendo, né? E autoconhecimento é essencial, fundamental, porque o processo exatamente começa com a gente. E nesse processo de imigração, de planejamento para Canadá, a gente tem a tendência, né, de focar muito nas coisas tangíveis, naquilo que a gente pode medir. Então, a gente faz planejamento financeiro, que obviamente é muito importante. A gente faz planejamento de onde é que eu vou morar, onde é que eu vou estudar, onde é que meus filhos vão estudar. E a gente não se preocupa com toda essa parte emocional, né? Com toda essa parte de, tá bom, quem sou eu? O que que eu busco? O que que eu quero? Então, sem dúvida, esse processo de autoconhecimento é importantíssimo. Se eu puder dar uma dica, comece antes, exatamente, comece lá de trás, antes mesmo de vir. E para quem está aqui, começa, sabe? Assim, mergulha, se joga dentro de si, porque o autoconhecimento é uma lanterna, assim, né? Eu digo que é um farol que vai iluminar o nosso caminho. Então, é como se a gente estivesse, né, nessa escuridão do novo, do desconhecido, e é uma lanterna que a gente usa para guiar a gente. Então, pode ser... E isso não quer dizer que você não vai se perder no seu caminho, que você não vai por um caminho e depois falar, opa, não, eu quero outro, mas é uma lanterna que vai guiar, né? E quando a gente não tem essa lanterna, quando a gente se desconhece, isso pode trazer pra gente muito medo, bloqueio, paralisia, né? Ou então dissipação de energia, porque você faz um monte de coisa, mas não sabe bem que caminho quer seguir. Então, o autoconhecimento é fundamental e é muito o foco do meu trabalho, né? E porque eu acho importantíssimo para qualquer ocasião, né? Para quem está no Brasil, para quem está aqui. E eu aprendi isso na dor mesmo, sabe? Depois que eu cheguei aqui e que eu me vi totalmente nua, assim, totalmente despida de quem eu era, né? De tudo que eu conhecia, de todas as minhas referências, identificações. Eu falei, opa, e agora, sabe? Então, sem dúvida, o mergulho é para dentro, sim, e a mudança é interna. E é engraçado você falar sobre o autoconhecimento. Eu li um texto seu, quando você falava que você era jornalista de formação, produtora de TV por vocação e trabalhava hoje com desenvolvimento pessoal por paixão. E eu gosto muito dessa frase porque, assim, pega a formação, a vocação e a paixão, são áreas de profissão completamente diferentes. E eu sempre falo para os clientes, amigos que vêm para cá, que a mudança da imigração, além do mergulho no autoconhecimento, na questão de saber suas vontades, o que lhe faz feliz, o que não lhe faz feliz, e suas escolhas, né? Passa também pela profissão, né? Muitas pessoas vivem uma vida, às vezes, infeliz no Brasil, uma profissão que não é a paixão dela, e às vezes comete o erro de não aproveitar um momento de mudança para o novo país, para uma nova vida, e não refletir sobre a sua profissão ou sua vocação. O que é que você pode, assim, de dar de dica, de esse mergulho para dentro, pode te ajudar a encontrar a sua vocação ou o seu propósito de vida em um novo país? O que é que você acha disso? Nossa, isso que você falou é muito bonito e tem um ponto muito importante aí também, porque é isso, né? Quando a gente muda, a gente tem um novo caminho pela frente, a gente tem um novo enredo, né? Novas narrativas para a gente seguir. Isso pode ser muito bonito. Isso pode ser um caminho lindo, a gente reescrever a nossa história e tal, e isso pode ser também desesperador, porque você fala, e agora, né? O que que eu gosto, o que que eu sei? E eu me vi muito nessa posição também, porque quando eu cheguei, eu falei o seguinte, eu quero mudar de vida, eu não quero mudar de país, eu não queria transferir as minhas insatisfações do Brasil para cá, eu não queria só mudar de carreira, porque senão seria muito mais fácil ter mudado de carreira, No né? No Brasil? Brasil, mas isso é um erro que muita gente comete.
de estar infeliz, de repente, numa carreira, num lugar e achar que o caminho é a mudança de país ou é a mudança para fora. Então, é quase como se estivesse fugindo de alguma coisa, sabe? Achando que essa mudança vai transformar a vida. E por isso que esse autoconhecimento que a gente fala é importante, né? Então, o autoconhecimento é um profundo entendimento de si. Então, tá bom, quem sou eu? E aí, de novo, quando despido de tudo isso, né? Do nosso cargo, da profissão que eu tinha, da carreira, quem sou eu? O que que eu gosto? O que que é minha paixão? O que que faz meu coração vibrar? O que que guia meu comportamento, sabe? Quais são os padrões condicionados que guiam o meu comportamento? Qual o sistema de crenças que me guia? E de novo, trazendo a minha experiência, porque eu acho que só trazer conhecimento é muito raso, né? Então, eu vou trazer meu repertório de vida. Sou jornalista de formação, trabalhei 15 anos como produtora de televisão e 10 anos eu trabalhei na TV Globo como produtora de entretenimento. E aí, quando eu cheguei no Canadá, eu sabia que eu queria mudar de carreira, né? Não queria mais essa vida, queria mudar tanta coisa, mas eu entendi uma coisa muito importante sobre mim, assim. Eu entendi que como eu me identificava com a minha profissão, sabe? Como o Isabel da TV Globo era meu sobrenome. Aquilo vinha carregado de muita coisa, né? E aí aqui que eu comecei a me desconstruir dessa ideia. Então, quando eu me vi aqui sem minha carreira, meu crachá, meu status dentro da empresa, né? Minhas referências, tudo, eu falei, e agora? Né? E aí eu comecei esse processo de investigar e refletir. O que que eu gosto de fazer? O que que eu sou boa? Comecei a olhar para trás e falar, mas era o que ali naquele trabalho de produção de televisão que eu gostava, sabe? Não era sobre produzir, não era sobre novela, não era sobre nada disso. Eu entendi que era sobre as pessoas. Era a relação que eu tinha com as equipes, era a relação que eu tinha de conciliadora das equipes. Enfim, eu fui olhando para trás e falei, tá, eu gosto disso, mas e aí? Ainda não sabia. E aí eu fui levando essas pitadas para todos os lugares que eu fui trabalhando. Então, primeiro eu trabalhei no Starbucks. Então, a minha missão ali não era só fazer café, era tentar gerar uma conexão com a pessoa que estava ali do outro lado do balcão. Então, eu oferecia um sorriso, eu dava um bom dia, sabe? Uma coisa super simples, assim, mas eu estava usando aquela minha pitadinha de vocação para fazer um trabalho. E aí depois eu fui trabalhar com imigração. Aqui eu trabalhei numa agência, né, de assistente administrativa e tal. E aí ali eu já sabia que eu gostava de trabalhar com pessoas, já sabia tudo isso, eu ainda não sabia para onde eu queria ir. Então a minha missão pessoal naquele trabalho é ajudar as pessoas a passar por aquele momento, né, super delicado da vida e tal, de uma forma mais simples, mais tranquila. Então, eu oferecia meu ouvido, né? Eu oferecia umas palavras de motivação, enfim, o que quer que seja, mas eu já estava usando pitadas da minha vocação que eu tinha descoberto. Então, eu acho que esse também é um momento muito da gente refletir, da gente olhar para trás e a gente conectar esses pontos, sabe? Do que eu gostava de fazer ali? Era sobre o que ali? O que eu era boa? Como eu sou percebida? Enfim, aí tudo isso que são coisas que nos compõem. E é verdade. É engraçado você falar sobre a questão do propósito ou das intenções em cada trabalho. Não importa onde você trabalhou, o seu foco era fazer a vida daquela pessoa um pouco diferente, seja na produção, seja na Starbucks, ou seja na imigração. E é muito legal, né? Você vai mergulhar mais fundo no seu real talento, ou no que você realmente, qual é o seu skill, que você é muito boa, né? E aí, quando você faz uma consultoria com um imigrante, você mergulha também na questão do relacionamento, porque assim, várias pessoas, eu vejo muito nossos clientes vindo para cá, e a primeira casa do casal juntos é no Canadá. Ele casou no Brasil há um mês, pegou avião, e a primeira casa onde os dois moram juntos é aqui. Como é que é esse mergulho, ou essa preparação, ou qual é a sua recomendação para o mergulho em casal? Porque assim, se você tem uma relação que já é forte no Brasil, ela pode se tornar ainda mais forte no Canadá. Mas quando você está começando a vida, quais são as suas dicas para esses casais que estão se aventurando pelo mundo? Olha que bonito isso. E eu quero trazer uma outra coisa, né? Tem isso de casal, de repente casou e veio para cá e aí se descobre nesse momento sozinho. E eu acho assim, eu acho que parceria, né, companheirismo é tão importante, porque independente do seu motivo de ter vindo, o que você busca, é um momento solitário, né? Você chega no novo país, você não conhece nada, você não conhece ninguém, você não tem rede de apoio, você não tem amigo. Então é muito o casal, aquela família, né?
E toda essa dinâmica muda. Quando eu vim para cá, eu vim com uma filha de 3 anos, então já era casada há alguns anos, mas vim com a minha filha, só que a nossa dinâmica familiar mudou completamente. Porque no Brasil eu tinha uma rede de apoio enorme, eu tinha mãe, eu tinha tia, eu tinha, né, amigas, e aí aqui a gente se viu nessa nova dinâmica familiar, numa nova dinâmica de casal, de mãe e filha. Então, eu acho que parceria, assim, nossa, fundamental, diálogo, muita comunicação, né? E enfrentar isso junto, assim, entender que cada um está vivendo o seu próprio momento, né? Nesse lugar novo, com essas pessoas novas, com essa dinâmica nova. Então, é comunicação, diálogo, o mais aberto possível, seja vulnerável, né? A vulnerabilidade que a gente tem tanto medo de sentir, porque é desconfortável, mas quando a gente se abre e se vulnerabiliza com aquela nova pessoa ali, nova pessoa não, né? Mas com aquela pessoa nesse novo relacionamento, como isso é bonito e como isso conecta, por mais difícil e dolorido que possa ser, sabe? Então, eu acho que é isso, muita comunicação, muita parceria, muito diálogo, muita vulnerabilidade, porque a gente fica, assim, muito exposto. E é isso. E é muito necessário sobre a questão do relacionamento com o filho. Por exemplo, você devia trabalhar como produtora na Globo há 15 anos, provavelmente nos 3 primeiros anos da Catarina, em algum momento você era um pouco mais ausente, porque naturalmente o trabalho te consome horas que você fica um pouco ausente. E eu percebo muito isso, que quando você muda para um novo país, você tem a oportunidade de não cometer esse mesmo erro, né? De ir para o traço do workaholic e esquecer o equilíbrio entre a família. Para mim, funcionou, assim, um dos maiores motivadores meus para se mudar para cá. Eu tenho 2 filhos. Quando eles vieram, tinha 16 e o outro tinha 9 anos. E eu praticamente não os conhecia a fundo, né? Assim, imagina, eu tinha 16 anos e eu não conhecia a fundo, porque você vive uma rotina tão louca de viagem, trabalho, horas e horas dedicado ao trabalho, mas quanto tempo você dedica para o que realmente importa, né? Sua família, seus filhos, seus amigos, e recriar essa rede de apoio que você tinha no Brasil, ou mesmo se readaptar e se reinventar completamente, né? Para mim, essa mudança, assim, você ganha em qualidade de vida, a mudança para um novo país, seja Canadá ou outro país, mas você tem que estar bem consciente para não repetir os mesmos erros ou os mesmos modos de comportamento que você fazia no Brasil, né? Isso. Eu ressoo muito com isso também, me identifico, porque isso era um dos meus motes, né? Que eu queria uma vida mais simples, onde eu pudesse focar no essencial, que era na minha família, nessa relação com a minha filha, viver novas experiências. Então, eu tinha isso muito forte, né? E tem uma crônica também no meu livro, que depois a gente vai falar sobre isso, mas que fala exatamente isso, que é mãe de final de semana. E claro que cada um faz o que pode, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, cada um faz o que pode. Mas é uma outra relação, eu sinto, com o trabalho que a gente tem no Brasil, né? Do que a relação que a gente tem com o trabalho aqui. E no Brasil eu sinto muito isso. Eu tinha uma rede de apoio enorme, o que era maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, era muita gente que ficava com a minha filha, menos eu. Então, eu sempre falo isso, né? Eu tinha minha mãe, minha tia, a creche, uma pessoa que trabalhava na nossa casa, todo mundo a uma ligação de distância, né? Então, era muita gente me ajudando, o que era maravilhoso, o que eu precisava naquele momento, mas eu sentia que me faltava, né? Faltava essa nossa relação, tinha uma ausência. E aí, quando a gente veio, foi toda uma nova dinâmica e eu comecei a conhecer mais aquela criança que estava ali comigo, né? Não que isso seja fácil, né? Porque a gente se vê... Uma das coisas que eu mais queria, assim, super simples, era levar e buscar na escola. Coisa Exato. Que em 3 anos eu nunca tinha feito. Imagino você, filho grande, né? Mas são pequenas coisas. E eu acho que a vida do imigrante é muito isso. São pequenas coisas que, no final, é um somatório enorme, né? Isso é verdade. E uma palavra que eu uso muito aqui, assim, para a vida, né, é a resiliência, né? E um cara me explicou o que era resiliência, um químico. Por quê? Resiliência vem da química, né? Que é o poder dos materiais de se alterar a pressão, temperatura e voltar ao estado normal. Olha. E assim, foi a melhor explicação que eu tive na vida, né, sobre resiliência. Porque quando o pessoal falava, se adapte fácil, pelo menos ele pegou o material, como a água, ela evapora ao receber calor e pressão, ou ela congela ao receber frio. E a gente é mais ou menos isso, né? Você tem que ser resiliente a se adaptar a toda e qualquer mudança.
E mudanças em gerais, mudanças de comportamento, mudança de clima. Por exemplo, eu era do Nordeste no Brasil. Imagina chegar aqui em março, fevereiro, março, finalzinho do inverno, início da primavera, ainda frio, porque o maior frio que eu pegava em Salvador era 25 graus na sombra. Com 20 graus, eu tava com gola rolê, com casaco. É. Mas é isso que você falou de resistência, é maravilhoso. Eu sou do Rio de Janeiro, sou uma pessoa extremamente solar, como eu falei, né? Então era pé no chão, mar, assim, isso era a minha rotina. E essa questão da resiliência e como isso está conectado com o autoconhecimento, né? Porque a gente aprende como que a gente reage às situações que aparecem pra gente. Eu aqui tô no meu 5º inverno, né, no Canadá, e como eu mudei de ano, né, ano após ano. Porque no início eu deixava muito as circunstâncias externas me abalar, né, me fragilizar. Então, eu não gosto de chuva, eu não gosto de cinza. Eu lembro que o primeiro inverno, quando eu vi que 4 da tarde ficava escuro, eu entrei em pânico, sabe? Falei, mas como é que eu vou atravessar um inverno, meses? Enfim, e aí eu vestia aquelas roupas, né, camadas e camadas de roupa, e eu olhava no espelho e eu não me reconhecia, pessoa pálida, cheia de roupa, né? Enfim, e aí eu fui aprendendo a ser resiliente e aprendendo a reagir à circunstância. Então, tá bom, eu escolhi estar aqui, né? Eu não posso mudar o clima, eu não posso mudar a chuva, eu não posso mudar o cinza. O que eu posso mudar? Como eu respondo a isso, como eu encaro a vida, como eu interajo com a vida quando isso tudo está acontecendo. Então, construir essa resiliência, nossa, é maravilhoso, e isso a gente leva para a vida, né? E isso traz uma leveza também, porque eu sinto que esse movimento migratório pode ser muito pesado, sabe? Quando a gente começa a ter vários desafios e adversidades. Então, eu acho que essa mudança de olhar, essa mudança de perspectiva, traz essa leveza também, que eu acho que é tão importante para a gente aqui. E o mais gostoso, Isabel, é a gente poder curtir as 4 estações muito bem definidas. Porque a gente no Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, era basicamente uma estação. Verão, ou muito quente, ou um pouco de chuva. Eram 2 estações, talvez, no máximo. Não tinha frio, né? Sim. E a ideia de curtir a beleza e o tempo de cada estação. A gente está entrando agora, dia 20, na primavera. E aí muda completamente a cidade. Assim, eu brinco que eu moro em uma cidade que se torna 4 cidades durante o ano, né? Que é a beleza. E assim, lógico, Vancouver chove muito. Mas não é porque chove muito que você vai ficar triste, né? Assim, tem que ressignificar, né? Uma coisa que eu sempre comparo, assim, Vancouver com outras cidades Vancouver chove, mas no inverno não neva tanto. Para mim, o dirigir na neve me incomoda. Eu me sinto muito inseguro dirigindo na neve. E a ideia de respeitar e curtir cada uma das estações de uma forma única e quase brincando, 4 guarda-roupas diferentes durante um ano, isso é muito legal. Isso, nossa, 2 pontos assim que você falou que eu acho muito interessante. O ressignificar, né, isso. O que eu posso fazer com isso que a vida me apresenta, né, que a circunstância me apresenta. E entender e respeitar o tempo os ciclos, né, da natureza. E isso serve pra gente também. Todos nós vivemos esses ciclos, né? Então, se a gente de repente está vivendo um inverno agora, um momento super difícil, isso vai passar, porque vem a primavera, sabe? Depois da primavera vai passar, porque vem o verão. E eu sinto que isso também traz pra gente esse entendimento de que as coisas passam, que tudo é transitório, né? Que nada é permanente. E é o que você falou, aproveitar cada ciclo. Então aqui a gente sabe que no verão é um frenesi, né? Uma intensidade, é o momento que todo mundo vai pra rua. E também o inverno traz pra gente uma reflexão, uma introspecção, né? E eu aprendi a viver isso também, e eu acho muito bonito a gente aprender com esses ciclos da natureza. Eu fico imaginando, assim, como você falou, que o sol no inverno desaparece às 4 da tarde, só amanhece às 9 da manhã, mas no verão começa às 5 da manhã e vai até 10 da noite, essa questão de você mergulhar com toda a intensidade em momentos diferentes, né? O inverno te traz a possibilidade de ir para a montanha e esquiar. E o verão te permite você curtir uma praia até 10 da noite. Assim, são coisas surreais, né? Assim, E outra coisa engraçada, Bel, não sei se você pensava isso há 5 anos atrás, antes de vir para cá. Eu só estou há 3 anos aqui e eu juro que eu pensava que o Canadá era um lugar que só tinha gelo e não tinha verão. Eu pensava no Polo Norte, mais ou menos o Papai Noel morava aqui
e só tinha neve durante 12 meses no ano. E o verão fosse bem fraco, e faz 40 graus em algumas províncias. É uma delícia, é uma delícia. E isso também ensina muito a gente, né? Você falar, então inverno eu vou lá para montanha, verão eu vou para não sei aonde. Isso ensina muito a gente, eu acho também, a viver no momento presente, né? A estar aqui onde a gente está. Então hoje é isso que eu tenho, eu vou aproveitar isso que eu tenho. Eu não vou deixar para amanhã, porque amanhã a temperatura vai mudar, né? Semana que vem, como é tudo muito marcado, semana que vem já vai estar outra temperatura. Então isso também ajuda a gente a viver de fato esse momento presente que a gente fala tanto, né, nos dias de hoje, de atenção plena e você tá aqui no momento, enfim. Então, isso é muito bonito. E isso também é muito importante quando a gente fala de imigração. Né, trazendo aqui um gancho, mas desse momento presente. Quando a gente fala de imigração, e uma coisa que eu senti na pele também, né, trazendo a minha experiência, muitas vezes a gente vem para cá com uma expectativa do que essa vida vai ser, sabe? Idealizando o que essa nova vida vai ser. Então, eu lembro que teve um momento, quando eu cheguei aqui e me encontrei naquele momento totalmente perdida, sem saber o que queria e tal, eu me peguei vivendo um limbo, sabe? Um espaço do meio, assim. Porque eu não estava nem lá no passado, né? Ali na minha cidade, na minha carreira, nada daquilo. E eu também não estava vivendo uma vida que eu tinha idealizado. Né? O Canadá para mim estava acontecendo ali na realidade, mas não era a expectativa que eu tinha do que aquela experiência seria. Então eu me vi num limbo entre lá e cá, sabe? Mas não aqui. E aí fui ressignificando muita coisa, fui trabalhando nesses meus processos internos para entender que o que vale é o aqui, é o hoje, é o agora, o que eu posso fazer hoje com todo esse repertório que eu tenho de vida. Enfim, então viver no momento presente acho que também é uma dica maravilhosa para quem está nesse processo. E essa expectativa, essa realidade, eu vejo muito. Tem pessoas que até hoje, depois de 3 anos eu aqui, ou você 5 anos aqui, ainda pensa que a gente está de férias, né? O buraco é mais embaixo, né? E não sabe o quanto é dura, sim, a vida de imigrante. Acho que você compartilhou um texto ontem sobre imigrar não tem preço, alguma coisa desse tipo. Olha, esse texto, uma coisa, assim, é isso, o preço de morar fora. Esse foi um texto que eu escrevi ano passado, em agosto do ano passado, e super viralizou, assim, eu fiquei muito impressionada, enfim, foi um auê. E aí passou, isso foi ano passado. Na semana passada, uma outra pessoa ressurgiu, pegou esse texto e repostou, né? E eu estou muito impressionada, assim, com a repercussão que ele está dando e exatamente por isso, o retorno que eu tenho tido das pessoas, né, o feedback, muita gente vindo conversar comigo e o feedback é exatamente isso, como eu representei, né, como as pessoas se sentiram representadas lendo aquele texto, como se sentiram identificadas, porque eu falo exatamente isso, para tudo tem um preço, né, então, e cabe a cada um saber o que quer pagar, se quer estar lá lidando com as coisas de Brasil, que a gente sabe que é difícil, a gente sabe que está num momento difícil, a gente sabe toda a questão de qualidade de vida. E só que aqui não é ilusão, não é vida perfeita, não é, sabe? Então a gente aqui paga preços altíssimos também. E quando eu falo preço, eu não estou falando de dinheiro, de valor monetário, né? Mas de todo o resto que uma migração traz. E só quem vive na pele entende, né? Só quem sente a dor, só quem chora a dor, só quem sente o vazio, só quem sente a desconexão entende o que é isso. Então, esse texto eu acho que eu consegui representar muitos de nós imigrantes espalhados por aí, sabe? Representou, sim, muito bem, perfeitamente. É engraçado você falar sobre a questão do valor monetário, sobre qualidade de vida, versus uma outra palavra, status. Várias pessoas confundem muito qualidade de vida com status. Eu já vi pessoas, amigos, que falaram, não, para mim, qualidade de vida é um carro importado na garagem, empregado em casa e eu chegar com esse conforto. Para mim não é isso. Para mim, qualidade de vida é uma coisa bem simples, andar na rua com meu celular e não olhar para trás. Assim, arrepia, para mim arrepia, porque assim, a questão do medo, o medo nos paralisa. Não sei se você deve acreditar, mas a vibração do medo, ela é muito densa e é muito baixa. E ele paralisa ao ponto de você não poder se movimentar, não poder sonhar. E várias pessoas vivem nesse medo, nessa vibração, que é não olhar para não poder andar na rua. Você no Rio de Janeiro, eu no Salvador, você não andar de carro fechado, vidro fechado, nunca com a bolsa em cima da cadeira, ou mesmo você poder ir em um parque com sua filha no Rio e não
ficar preocupada olhando para o lado. Assim, para mim, a qualidade de vida é segurança, tranquilidade. E como é que você ressignificou? Porque você tinha um status legal, pô, produtora da Globo, uma das grandes empresas do Brasil. Como você ressignificou esse status de ser funcionário da Globo com alguém que, de um momento para o outro, a gente não é título, a gente não é empresa, o sobrenome da empresa não é mais o seu sobrenome, você não tem mais cargo aqui, basicamente você tem que reviver outra vida. Como é que foi para você isso? Isso é muito interessante, a questão da qualidade de vida, né? E como é pessoal, como tudo que a gente está falando, cada história, né? Nós somos seres únicos e isso é muito importante. E como é uma armadilha quando a gente olha para o lado e a gente acha que a gente sabe o que a outra pessoa está passando, né? Porque é isso, para o seu amigo, qualidade de vida é ter uma vida um pouco mais confortável no sentido de ter coisas e o carro e tal, ter uma ajuda em casa. Para você é conseguir andar na rua. Então, cada um tem a sua própria definição de qualidade de vida, de felicidade, do que quer que seja. Só que quando a gente não sabe qual é a nossa, a gente pega emprestada do amigo, né? Então a gente olha, ih, aquela pessoa lá tá no Canadá, tá no lago, a vida dela deve estar boa, quero isso também. Mas a gente tem que olhar para o nosso. O que é qualidade de vida para você? Né? O que é segurança para você? O que é felicidade? Isso são perguntinhas simples, mas que ajudam muito, são muito elucidativas, né? Porque ajuda muito a gente entender o que funciona para cada um de nós. Então, eu vim sabendo muito forte o que era qualidade de vida para mim, que era o que eu tanto buscava, que era um combo de várias coisas, sabe? Eu queria viver novas experiências, eu queria mais simplicidade, eu queria ficar mais com a minha família, eu tinha um combo de coisas que eu queria. E mesmo assim, mesmo com essa clareza toda, quando eu me despi de tudo aquilo que era minhas identificações e referências, como o status, né? Eu vivia numa bolha muito boa no Rio de Janeiro. Essa é a verdade. A minha vida era maravilhosa, sabe? Eu tinha tudo que eu queria, assim. Morava num apartamento bacana, tinha um meu emprego, estava subindo na minha carreira. Então, assim, minha vida era muito boa na bolha que eu vivia. Mas aquilo, para mim, não era suficiente. Eu queria outras coisas que aquilo não poderia me dar, né? E aí, mas quando eu cheguei aqui e me vi despida de tudo isso, foi muito difícil esse processo de tá bom, mas e agora, sabe? O que faz meu coração vibrar? Então, não sou mais produtora, o que eu sou? Quem eu sou, sabe? E por isso que eu comecei aqui falando quem eu sou antes do que eu faço, porque a gente precisa parar de se identificar com essas coisas que nos validam, né? Sim. Então, acho que é isso, é muito cada um saber aonde seu calo aperta, né? Exato. O que é importante para mim. E é legal essa ideia de você falou assim, e também respeitar. O que você falou é muito importante, respeitar e não julgar o próximo, né? Porque a verdade do outro é a verdade dele. Como assim, cada mundo tem sua cabeça e a gente realmente você colocou um ponto importante, que era quando a pessoa fala que o status para ele é mais importante que a qualidade de vida, é respeitar. Eu acho que é isso. Porque assim, eu percebo muitas pessoas que quando vêm para o Canadá buscando o status ou buscando não downsize, mas um upside completamente diferente, gera muita frustração, porque a vida do imigrante, em geral, na sua grande maioria das pessoas que eu conheço, é um downsize. Você vai dar vários degraus, renascer das cinzas, ser uma fênix, renascer de novo, pegar uma carteira de identidade nova e começar do zero, literalmente do zero, né? E muita humildade nesse processo, né? Eu acho que a migração ensina muito isso pra gente também, assim, muita humildade, muita compaixão, assim, pela gente, né? Uma coisa que eu sempre falo também é que a gente precisa olhar pra gente, cuidar da gente nesse processo, porque quando a gente dá vários passos para trás, não é fácil. Por mais que você tenha um propósito maior, por mais que você esteja, né, nesse lugar que você consegue andar sem olhar para trás e tal, não é confortável você dar vários passos para trás, não é confortável você não saber o que você quer da vida, você se sentir perdido, né? Então, eu acho que a migração traz muito isso pra gente, muita humildade, muita resiliência, muita compaixão pela nossa história e pela história do outro também, né? Muita empatia. Nossa, aprendi muita coisa aqui, muita coisa. Venho aprendendo, né? E eu acho que a gente está numa eterna construção, eterno aprendizado. Mas eu acho que a gente se coloca aqui nesse lugar de humildade, de vamos aprender o que está acontecendo aqui pra gente melhorar como ser humano, sabe? E é engraçado você falar sobre a questão do reaprender e recomeçar a vida. Eu cheguei aqui em 2018
eu tive quase um ano sabático por escolha e também opções da vida que foram feitas. E nesse ano 2018, é engraçado como eu fui voluntário em várias ONGs aqui em Norte Vancouver, na minha primeira cidade. E das coisas que eu gostava muito e queria fazer lá no Brasil, não consegui, durante 40 anos que eu morei no Brasil, era lançar um livro, né? E como foi mágico e rápido o processo e como tudo se conectou. Por que eu tô falando sobre livro? Lógico que eu quero falar sobre o seu livro, que é importantíssimo nessa live, falar sobre um livro, porque o livro é você plantar uma semente e deixar isso para posteridade, seus filhos, e impactar mais pessoas, não só na parte de comunicação. E esse livro, quando eu criei aqui no Canadá, foi um trabalho de 3 anos para trás, né? Foi escrita, guardando material, e aí criou. Entrei em contato com uma editora no Brasil, a editora Vou, e aí mandei a ideia para ela, ó, tô no Canadá, tem esse livro, queria saber se a gente podia publicar, que é Coloque-se em movimento e leve amor por onde passar. A intenção Eu era tenho ele aqui em algum lugar, tá aqui. Era um exercício, na verdade, um caderno de exercício. Eu sou dislexo, era classificado como TDAH, era várias as questões e títulos e rótulos que eram colocados. E a leitura, para mim, sempre foi um grande desafio. Eu escuto muitos livros, mas não consigo ler muitos livros. E o livro que eu criei era exatamente para pessoas como eu, né? Que gostam muito de imagem, exercícios e fazer parte desse livro. Escrever, rabiscar, acho que sim, são 120 páginas, onde você tem que rabiscar cada uma das páginas. Enquanto todas as páginas estiverem rabiscadas, não faz sentido, não acabou a leitura. E aí, assim, como é para você a importância de escrever um livro e daqui a pouco, eu espero agora em 2021, ele ser publicado? Me conta um pouco da história dessa escrita e desse lançamento em breve. Conto, e é isso. E foi um processo, foi super um processo. E eu tenho seu livro, ele tá aqui, ele tá super rabiscado. Nossa, é isso, é uma sementinha, né? Porque eu comecei a escrever, eu sou jornalista, mas eu nunca atuei na área, porque eu sempre fui para área de televisão e tal. Sempre gostei de escrever, rabiscava uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando eu estava no meu processo de mudança, eu comecei um blog, né? E eu estava sendo ajudada por tantas pessoas que eu entrava em contato e tal. E eu resolvi fazer um blog para ser meio que um lugar, um espaço para eu canalizar meus sentimentos, minhas emoções, para eu entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo, sabe? E aí, nesse meio do caminho, ser ajudada e poder ajudar também outras pessoas que estavam nesse processo. E foi um processo muito bonito, porque eu pude estender minha mão, né? E eu vi que as pessoas estenderam a mão para mim também. Então, ali, antes mesmo de vir, eu falei, opa, já entendi então que eu não tô sozinha, né? Mesmo na minha solidão de vida migratória, quando a gente muda e tal, a gente não tá sozinho, porque somos milhões de imigrantes, né? Passando por dores parecidas, passando por sensações parecidas. De novo, cada um tem sua história, né? Cada um tem sua experiência, mas a gente se conecta muito através de coisas que a gente passa, de dores que a gente sente, né? Enfim, aí comecei a escrever, me conectei com muita gente, foi um processo muito bonito. A vida aconteceu e aí eu parei, abandonei aquele blog e ele ficou ali quietinho. E aí, desde então, eu sempre gostava de escrever especificamente sobre essa coisa de imigração, o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo. E aí, ano passado, na pandemia, comecei a refletir sobre isso. Falei, quero escrever mais, sabe? E aí comecei a jogar mais texto no Instagram e tal. E eu vi esse retorno, vi essa identificação, vi essa troca, que para mim é muito importante. E aí, um belo dia, eu falei, vou escrever um livro. Escrever um livro, é isso que eu quero, foi um rompante, assim, sabe? Como uma coisa que eu não podia mais ignorar, assim, foi um rompante. E aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, porque eu falei, tá, vou escrever um livro, vai ser um livro de crônicas curtinhas sobre imigração e tal. E aí eu convidei outras 2 pessoas para participarem comigo, 2 escritoras, né, também, que eu gostava muito da escrita delas, elas escreviam sobre imigração, chamei para participar comigo. E aí depois alguma coisa ali foi me incomodando e eu entendi que eu estava com medo de lançar um projeto sozinha. Eu estava com medo de escrever um livro sozinha, porque essa carga, né, de autora, de escritora, era uma coisa que para mim era pesada, porque tudo tem aquilo que a gente coloca, né?
É o peso daquilo que a gente coloca. E aí, quando eu entendi que era esse medo, assim, eu falei, não, eu vou fazer isso sozinha, porque eu preciso fazer isso por mim, assim. E aí, metade do livro é um compilado de textos que eu já escrevi ao longo desses 5 anos, e a outra metade são crônicas novas. E aí, botei no papel, escrevi tudo, fiz tudo sozinha, eu contratei uma ilustradora para fazer a capa, uma revisora, e aí ia publicar sozinha, né, pela Amazon, fazer autopublicação. E um dia, assim, quando eu estava já finalizando, revisando, num lapso de coragem, eu falei, cara, isso tá legal, tá bonito esse livro, eu acho que vai falar com muita gente. Vou mandar aqui para algumas editoras, né? Vamos ver o que acontece. Mandei para 5 editoras. 2 dias depois, eu recebi uma proposta de publicação de uma editora que está em Portugal, na verdade, é uma editora portuguesa que publica autores brasileiros e portugueses. E o incrível é que, como eles estão em Portugal, eles distribuem no mundo inteiro. Ou seja, um livro que fala sobre migração para imigrantes, então vai estar distribuído aí para todo mundo, para quem quiser, muito em breve. Qual o título dele, do livro? A Despedida de Quem Fui. Que é o nome de uma crônica que fala exatamente isso, né? Que quem eu fui, que quem eu queria ser nesse meu processo de imigração. Olha, fico toda arrepiada quando eu falo sobre isso. Depois compartilha com a gente a capa, ilustrações, o que você puder antes do lançamento, isso é maravilhoso. Claro. Divulgar. A gente está todo no processo, está finalizando, então eu acho que até junho a gente vai lançar e vai estar aí no mundo. Parabéns, muito orgulho mesmo. Que legal. Obrigada, Rodrigo. Espero que em julho você consiga fazer um evento presencial e o Covid tenha passado aqui no Canadá e no mundo, tenha reduzido bastante o número de casos. Eu sei que é uma pretensão muito ousada, mas a esperança é grande para que a gente volte ao novo normal. Para o imigrante, como você como coach, durante a pandemia, você teve, por exemplo, várias pessoas ficaram em casa durante esse período de lockdown eterno. Você teve muito acesso a clientes demandando essa ajuda, esse suporte durante a pandemia. Como foi esse seu momento durante esses últimos anos, esse último ano já, né? No início, foi bem curioso isso, né? Porque no início eu tive uma retração muito grande, né? De todo mundo meio com medo, sem saber o que ia acontecer, e a parte financeira e a parte de planejamento. Eu estava com algumas pessoas que a gente ia começar a trabalhar, pessoas que estavam no Brasil vindo para cá, e aí cancelaram os planos. E depois eu retraí, porque eu senti que eu precisava do meu momento, né? O meu momento de reflexão, eu comecei a repensar muita coisa. Fiquei com a minha família em casa, né, com os meus 2 filhos, então eu foquei na família, na ressignificação, e aí foi quando veio a ideia do livro. Comecei a mudar um monte de coisa do meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho tomou um outro rumo também depois da pandemia, né? Porque no meu início, eu fiz essa transição de carreira tem 1 ano e meio, assim, então é super novo, né? E aí eu tava com um foco, por um lado, eu falei, não é isso, sabe? É aqui, é o autoconhecimento, são as pessoas, é uma coisa mais emocional, assim, enfim. E aí o meu trabalho foi por um outro caminho. E aí, na verdade, quando veio também um projeto lindo que eu faço junto com a Caroline, né, que eu mencionei, que é um programa de suporte emocional para mulheres. Então, esse é só um círculo de mulheres, mas é esse programa de suporte emocional. E a gente fez a primeira edição em setembro do ano passado. E como foi importante nesse momento, né, ainda atravessando essa pandemia, como foi importante essa conexão de mulheres com esse espaço seguro para partilhar, para falar sobre seus desafios e dificuldades. E a partir daí a gente já está na 5ª edição, né, que começa na semana que vem. Então eu senti muito essa necessidade de conexão das pessoas, sabe? Eu acho que nada substitui o olho no olho, nada substitui o abraço. Wholehearted, tem uma Wholehearted aqui, Michelle. Mas como é importante a gente estar conectada, mesmo nessa loucura que está acontecendo, mesmo que seja online, mesmo que seja no Zoom, mas como é importante estarmos aqui uns para os outros, sabe? Se ouvindo, falando, um lugar que a gente possa se expressar. Então, essa é uma dica, assim, também. Se você é imigrante, se você se sente sozinho, ou se você está no Brasil também se sentindo sozinho com tudo isso, se conecta com outras pessoas, sabe? Procura ajuda, seja ajuda profissional, seja grupos, seja amigos. Como é importante a gente estar conectado, assim. Com certeza, com certeza. E aí já temos 45 minutos de um maravilhoso bate-papo. Para encerrar com chave de ouro, eu queria que você deixasse sempre... Eu sempre tento finalizar as lives com mensagem, ou de esperança, ou de amor, para quem está sonhando em vir para cá. Tem muita gente na nossa audiência, pessoas que estão no projeto, no Seu Canadá, lá no início,
não sabe qual a cidade, não sabe qual o país. Qual a dica da Isabel, como coach, mãe, profissional aqui no Canadá? Qual a dica que ela dá para esse sonhador lá do Brasil? Ai, que difícil isso, Rodrigo. Você devia ter me avisado isso antes. Vai de coração. Obrigada. Não, de coração aberto. Eu acho que, assim, engraçado quando você fala dica, né? Mensagem eu gosto mais. Dica, porque eu acho que não tem dica. Eu acho que você falou, vai de coração. É isso, é seguir o coração, é a gente se olhar, a gente se entender, a gente entender o que faz nosso coração vibrar. Então, eu acho que se eu tiver uma dica para dar uma mensagem, sabe? Olha para você, olha para o seu coração, o que ele está te pedindo, o que a vida está pedindo de você nesse momento, né? Porque a gente fica sempre em busca de um monte de coisa, em busca de respostas. Na verdade, a gente tem que se fazer novas perguntas, a gente tem que mudar as perguntas que a gente faz. Então, minha dica é coragem, coragem, assim, sempre, sabe? Peito aberto. A vida nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Esse processo de imigração é um sonho para muita gente, foi para mim também. E eu realizei esse sonho, mas tem muita batalha envolvida, né? Tem muita coragem envolvida, tem muita se despir, assim. Então, acho que coragem, abre o coração, peito aberto e mergulha dentro de si. Então, é isso. Eu queria deixar o título da crônica, que é uma das crônicas do livro, né, que fala isso, a saída não é o aeroporto, o caminho é para dentro. Então, aproveita esse momento, inclusive, de pandemia, né, que de repente não estava conseguindo vir para cá, se olha, se conhece um pouquinho mais, sabe? Olha para as suas vontades, para as suas necessidades. Tá bom, ir para o Canadá é o meu sonho. E quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Sabe? O que eu gosto? Quem eu sou? Enfim, acho que não foi uma dica, uma mensagem, sair falando, mas é por aí. E para quem quiser buscar a Isabel para o suporte de coach, o que é que ele precisa fazer? Qual a forma de contactar você? Qual o melhor caminho? Tá. Então, eu faço muito rapidinho, né? Então, meu trabalho eu faço esse trabalho de coach recortado com um monte de outra coisa, então não é só isso, porque eu não gosto de me definir, sabe? Então, mas eu faço esse trabalho que é esse atendimento personalizado e individual. De tempos em tempos eu faço workshops, mentorias, coisas assim em grupo. E tenho também esse programa de suporte emocional, né, para mulheres, que é o Wholehearted, que tem a 5ª edição começando a gente vai abrir na semana que vem, então tá começando. E aí, para quem quiser me achar, então, aqui o Instagram é um ótimo lugar para isso. Eu tô aqui direto conversando nesse espaço de troca. Então, pode me encontrar aqui, ou então também pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é contato@isabelarruda.com. E é isso. Mas eu acho que aqui é o melhor lugar, então estou aqui de verdade, assim. Isso eu falo de coração aberto, sabe? Para trocar, para conversar, eu falo que meus textos são muito... Eu quero ser abraço para as outras pessoas, sabe? Eu quero que meus textos cheguem para ser colo, para ser abraço, para ser troca, porque quando eu sinto que eu ofereço esse abraço, eu também sou abraçada de volta, né? Então, aqui você me encontra. Maravilha. Olha, com certeza eu me sinto super abraçado com seus textos e realmente impacta muito. Para a gente que está em um outro país, longe da família, tem sido um grande diferencial acompanhar, ver os textos, ver os vídeos. Eu sei que os vídeos têm sido um pouco menos constantes, mas eu lembro os vídeos do ano passado me impactavam muito. Eu sou muito visual, né? Mas porque é isso, vídeo eu gosto de fazer, eu tenho feito alguns ainda, vou fazer alguns mais, mas a minha coisa é escrever, botar pra fora, sabe? É isso. E reforçar também um convite, assim, eu queria muito que essa seja a primeira live de outras, porque essa reflexão, esse mergulho é necessário a gente reforçar e repetir em alguns momentos. Seja convidada quando quiser. Quando for lançar o livro, venha para cá para a gente poder lançar e divulgar para nossos amigos, seguidores e familiares. Fechado, combinado. Adorei aqui hoje, de verdade. Obrigada pelo espaço, obrigada pela troca. Sinto mesmo aqui, sinto que é bom quando a gente sente em casa, assim, né? Quando a gente sente esse retorno. Então, obrigada, virei mais vezes, prometo. Obrigadão, viu? Prazer. Obrigado a todos que ficaram aqui conosco. E qualquer coisa, estou inteira à disposição. Um beijão também. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.